de ecologia. Desta vez, sobre a poluição e os problemas ambientais. O que é a poluição? É toda modificação não favorável do ambiente natural, causada ou não pela ação do homem, devido à vasta variedade de materiais e compostos químicos liberados no meio ambiente. A poluição irá modificar direta ou indiretamente o ambiente, a distribuição dos fluxos de energia, a composição físico-química do ambiente, a diversidade e a abundância das espécies. A poluição começou a preocupar a população praticamente a partir de 1950, devido a uma grande variedade de materiais e compostos químicos lançados no meio. A poluição do ambiente iniciou praticamente na segunda metade do século XVIII, com o nascimento da filosofia da produção em escala industrial. Na Segunda Guerra, também, houve um uso de produtos químicos sintéticos em grande quantidade. E seus resíduos, é claro, foram parar no meio ambiente. Segundo a ciência, diariamente o homem pode estar exposto a aproximadamente 60 mil substâncias diferentes no ambiente. É claro, causando em sua maioria problema ao mesmo. Que riscos à saúde o homem pode estar exposto diariamente? Físicos, como o barulho, a iluminação, a radiação, a vibração, a temperatura, a eletricidade. Químicos, solventes, ácidos, metais, poeiras, pesticidas, hormônios, fertilizantes, entre outros. E biológicos, vírus, bactérias, fungos, algas, microcrustáceos, aracnídeos, entre muitos outros existentes. Vamos falar agora então da poluição do ar. Primeiro, as partículas em suspensão. O que são? Uma mistura de partículas sólidas, líquidas, suspensas no ar, poeira ou fumaça. Esta mistura pode conter qualquer poluente. Ao mesmo tempo que afeta a visibilidade, absorve energia solar. Este processo de não visibilidade acentuado com o avançar do dia, por efeito da luz, forma o smog fotoquímico. Um exemplo, o que acontece com o pó de cimento. Essas partículas poderão se instalar nos pulmões, diminuindo assim a capacidade respiratória e intensificando o efeito de outros poluentes. Compostos orgânicos voláteis são os hidrocarbonetos, metano, benzeno, gasolina, solventes, soluções de limpeza, que ficam no ar no estado de vapor. Estes compostos causam irritação na pele e no sistema respiratório. E alguns hidrocarbonetos poderão causar anemia e queda imunológica, além de serem cancerígenos, afetando também o sistema nervoso e irritação nos olhos. O monóxido de carbono é um gás invisível, não tem cheiro, é letal a partir de uma certa dosagem. Ele forma um composto estável com a hemoglobina, impedindo assim o transporte de oxigênio. Nos grandes centros, favorece o aparecimento de anemias. A maior parte desse monóxido urbano é resultante da combustão incompleta da gasolina, do álcool ou do diesel. O tempo prolongado de exposição ao monóxido de carbono poderá provocar a perda de consciência e causar a morte. Ao ser intoxicado, o indivíduo apresentará sintomas de asfixia, aumentando o ritmo respiratório e cardíaco. Óxidos de nitrogênio e de enxofre. Eles serão convertidos em ácido nítrico e ácido sulfúrico, respectivamente. São responsáveis pelas chuvas ácidas, que reduzem a capacidade de formação de anticorpos e causam problemas respiratórios no organismo humano. Além de causarem problemas respiratórios, de pele, entre outros, eles podem provocar alterações no ambiente, sobre a vegetação, rios e lagos. Essas chuvas causam erosão de construções, de monumentos, destroem florestas e animais, e na água provocam a morte dos seres aquáticos. A acidez da água é capaz de eliminar qualquer forma de vida. O chumbo e outros metais pesados geralmente estão associados a danos irreversíveis em sistema nervoso. A inversão térmica. Em condições normais, a temperatura da atmosfera diminui gradativamente com a altitude. Porém, em certas épocas do ano, principalmente no inverno, acontece uma interposição de uma camada de ar quente entre as camadas de ar frio em certa altitude. Esta camada de ar quente vai impedir a dispersão de poluentes, que ficarão armazenadas na superfície. Em locais sem poluição, ela consiste apenas de um fenômeno climatológico normal. Porém, em locais muito poluídos, essa taxa de poluição aumentará, reduzindo assim o índice de qualidade de vida. O efeito estufa. A maior parte da radiação solar que atinge o solo é irradiada novamente na forma de radiação infravermelha. O vapor d'água, o gás carbônico, o metano e outros gases atmosféricos absorvem essas radiações e as devolvem na forma de radiação infravermelha em todas as direções.
inclusive de volta para a superfície terrestre, que se aquece. Acredita-se que nos próximos anos a temperatura média terrestre poderá sofrer uma elevação considerável devido ao aumento da concentração dos gases na atmosfera. Os principais gases que aumentam o efeito estufa são o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. Portanto, esse efeito mantém a Terra aquecida, tornando assim viável a existência da vida no planeta. Porém, o aumento do efeito estufa pode trazer graves consequências para os ecossistemas terrestres. O degelo dos polos, o aumento do nível dos mares, o aumento do número de pragas, a diminuição na produção de alimentos, entre muitos outros. A camada de ozônio está localizada entre 12 e 50 km de altitude. É responsável pela filtração da radiação ultravioleta, envolvendo e protegendo o planeta. Acredita-se que a sua destruição seja consequência da liberação de gases denominados clorofluorcarbonos, os CFCs, para a atmosfera. Esses CFCs são utilizados em sistemas de refrigeração de geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, na indústria de plásticos injetados, na indústria eletrônica e como propelentes de aerossóis. Calcula-se que a cada ponto percentual na redução do ozônio ocorre um aumento de até 7% nos casos de câncer de pele. Acontece também a morte de algas plantônicas, que afeta diretamente as cadeias alimentares, uma vez que essas algas liberam substâncias que auxiliam na formação das nuvens. Vamos então à poluição da água e do solo. A eutrofização, ou também chamada de superadubação da água, resulta do lançamento de dejetos humanos em rios, lagos e mares. Então, a partir disso acontecerá uma grande proliferação de bactérias aeróbias, que consumirão rapidamente todo o oxigênio existente na água. Desta maneira, a maioria das formas de vida acabam por morrer, inclusive as próprias bactérias. O fenômeno de maré vermelha, que é a grande proliferação de dinoflageladas, pode estar relacionado diretamente com o processo de eutrofização. O mercúrio, muito utilizado em garimpos para a separação de ouro do minério bruto, é lançado em grandes quantidades nos rios, envenenando e matando assim os diversos seres vivos. Os peixes envenenados poderão ser consumidos pelo homem, causando assim sérios danos para o sistema nervoso humano. Os fertilizantes e agrotóxicos utilizados extensamente nas lavouras levam a uma poluição direta de águas e de solos. Esses fertilizantes sintéticos e agrotóxicos intoxicam e matam diversos seres vivos. E o acúmulo dessas substâncias no organismo humano está relacionado diretamente com doenças de fígado, cirrose, câncer e até mesmo suicídio. Os derramamentos de petróleo. O petróleo forma uma película na superfície da água que bloqueia a passagem de luz, afetando desta maneira a fotossíntese e a oxigenação da própria água. Causam também a intoxicação em toda a fauna aquática, por exemplo, a impregnação de brancas de peixes e moluscos. As aves marinhas não conseguem voar nem manter a temperatura corpórea, por ficarem com as penas recobertas de petróleo e morrem. Os mamíferos também perderão a sua capacidade termorreguladora e também morrerão. Acidentes desse tipo nos mangues acabam com um berçário natural para muitas espécies marinhas, o que comprometerá também a pesca. Muitas medidas têm sido utilizadas para evitar esses tipos de acidentes, como barreiras de contenção, bombas de sucção, detergentes e bactérias que degradam essas substâncias no ambiente. O problema do lixo urbano. Nos países desenvolvidos, uma pessoa produz em média cerca de 2,5 kg de lixo por dia. No Brasil, uma média de 600 gramas por dia. Tanto lixo não pode ser simplesmente abandonado em áreas desabitadas, ficando acumulado a céu aberto. O crescimento demográfico vai fazendo com que as cidades cresçam e é fácil perceber que em breve não haverá mais áreas de depósito de lixo. Enterrar o lixo está longe de ser uma solução, pois o lixo enterrado pode contaminar os lençóis de água subterrânea. Queimá-lo agrava ainda mais a poluição atmosférica. Algumas soluções modernas apontam para a reciclagem do lixo, além da compostagem e do depósito em aterros sanitários adequados. A poluição sonora. O barulho, de forma geral, produz a poluição sonora, o qual, em curto e médio prazo, provocará irritação e alteração do comportamento das pessoas. Em longo prazo, diminui a capacidade auditiva e pode provocar até a surdez definitiva. Outros efeitos da poluição sonora são o aumento do estresse, como estímulo para a produção de adrenalina e colesterol, o que, por sua vez, favorecerá o aparecimento de problemas cardíacos, gastrites, úlceras, dificuldades emocionais e até alterações menstruais. A poluição radioativa. A radiação é responsável pela produção de muitos radicais livres nos organismos vivos. Radicais esses que, por serem moléculas instáveis, acabam prejudicando inúmeras funções celulares,
sendo também um poderoso agente causador de mutações. Outros efeitos da radiação dependem também da intensidade e do tempo de exposição à mesma. A perda de cabelos, hemorragias, diarreias, vômitos e infecção estão entre os principais sintomas causados por esse tipo de poluição.